o filho mais novo do mestre espadachim. Capítulo 15. Um clima tenso encheu o ar. O suor podia ser visto escorrendo pelo pescoço das pessoas. Tendo lidado com os impostores, os mercenários do Rei Negro acabaram se tornando as novas escoltas de Jin. No entanto, os acompanhantes não conseguiram evitar prender a respiração em torno de seu cliente. Agora que os magos de Yuta voltaram por conta própria, os mercenários foram os únicos que sobraram para cuidar do garoto aterrorizante. Que tipo de menino de 10 anos age assim? O vice-capitão do terceiro corpo dos mercenários do Rei Negro questionou-se, uma pergunta que todos os seus homens também estavam pensando. Os mercenários do Rei Negro. Eles são guerreiros veteranos que podem virar a mesa no campo de batalha. Derramamento de sangue, ossos quebrados, pele queimada. Nada pode parar esses soldados com cicatrizes de batalha. A visão de prisioneiros sendo torturados e assassinados sem piedade é uma ocorrência diária para esses homens. Assistir Jin ordenar a Gile para matar o falso Jerome e Holtz de uma maneira sangrenta não era novidade para eles. No entanto, esses mercenários cruéis desconfiavam de Jin devido à sua idade. Onde mais eles encontrariam um menino de 10 anos se comportando dessa maneira com seu assassino? Mesmo sendo um Hunkandel, ele era apenas uma criança que tinha acabado de deixar o Castelo da Tempestade e entrou no mundo. Na verdade, seus sentidos os estavam alertando para serem extremamente cuidadosos com Jin quando o viram dar ordens a Gile. Sua fala e comportamento não eram os de uma criança, sem mencionar seu método de eliminação do assassino sobrevivente. Os mercenários só podiam ver Jin como um suzerano Hunkandel, que por acaso era um pouco baixo em altura. Não devemos cometer o menor erro até que o acompanhemos com sucesso até o portão de transferência. Qualquer comportamento superficial é absolutamente proibido. Vocês entendem? Sim, vice-capitão Murka. Os mercenários do Rei Negro, conhecidos por seu comportamento rude e grosseiro, estavam agindo como cavalheiros dignos. Todos estavam rígidos e nervosos, como se estivessem usando roupas apertadas e desconfortáveis. No entanto, eles não estavam agindo assim apenas devido ao medo da criança conhecida como Jin Hunkandel. Havia também uma pitada de admiração e fascinação em seus olhos por esse garoto perigoso. Jovem mestre. Enquanto Jin chutava a neve enquanto caminhava, Gile o chamou. Ela tinha uma expressão e um tom calmos, mas o menino percebeu o leve olhar melancólico que durou um instante. Chegaremos à aldeia em cerca de 2 horas. Assim que chegarmos, será melhor esperar que a neve diminua antes de continuar nossa jornada. Vamos fazer isso. Jin limpou a neve acumulada em seu ombro. Oh, Gile. Sim, jovem mestre. Não se preocupe com o que aconteceu. Não foi sua culpa. Jin realmente acreditava nisso em seu coração. Mesmo que não havia notado que Jerome e Holtz eram impostores no Castelo da Tempestade, então não havia como Gile perceber. Além disso, o fato de Jin saber melhor sobre as regras dos Cavaleiros da Guarda do que sua babá também não era um grande problema. No mínimo, Jin achava que não. No entanto, Gile ainda estava pensando neste incidente. Peço desculpas. Assim que ouviu a resposta dela, Jin deu um sorriso amargo ao relembrar algumas memórias. Gile nunca dá desculpas. Ela nunca traz justificativas como eu perdi meu toque por ter passado 10 anos de paz no Castelo da Tempestade ou eu estava me sentindo mal, o que embotou meus sentidos. Na minha primeira vida, Gile era a mesma, sempre se desculpando por algo que não era culpa dela. Me fez sentir pena dela. Todo o tormento que ela deve ter passado. Antes de sua regressão, a única pessoa dentro do clã que se importava incondicionalmente com Jin era Gile. Quando Jin foi banido, sua vida deu uma guinada terrível e ela se tornou infeliz. No entanto, Gile nunca culpou seu jovem mestre. Mesmo quando sua aura de 7 estrelas foi selada e ela foi expulsa do clã com Jin, ela repetiu a mesma frase de hoje. Peço desculpas. Assim que voltarmos para a casa principal, aceitarei qualquer punição por o suficiente. Eu disse para você não se preocupar com isso. Não disse. É uma ordem. Gile abaixou a cabeça. Eu entendo. Você pode ser minha babá, mas também é meu único cavaleiro da guarda agora. Se você continuar pensando em um pequeno erro que não me incomoda,
você não será capaz de me proteger em toda a extensão. Espero não ter que me repetir. Jim não queria falar com Gilly de uma maneira tão autoritária, mas era a única maneira de fazê-la ouvir. Nesta vida, era sua vez de proteger sua babá. Mesmo que Jim tivesse que agir com sangue frio às vezes, ele tinha que se certificar de que a dura realidade não esmagaria seu coração gentil e caloroso. Foi a vez do menino levar sua babá para uma vida melhor. Seu desejo é uma ordem, jovem mestre. Gilly respondeu enquanto mordia o lábio inferior. Ela estava ciente de que o tom indiferente de Jim era devido à sua boa vontade para com ela. Por que um jovem mestre tão brilhante e inteligente teve que ficar preso a uma babá chata e lenta como eu? Devo recobrar o juízo e me certificar de que nenhum outro assunto problemático incomode o jovem mestre hoje. Tornar-se uma pessoa digna do jovem mestre. Ao fazer uma promessa a si mesma, Gilly cerrou o punho e ergueu a cabeça. Sentindo-se aliviado por seu rosto resoluto, Jim começou a pensar nos assassinos. Os falsos Jerome e Holtz. Eles faziam parte de um grupo radical de seguidores de Zippel e se disfarçaram perfeitamente, enganando a todos no Castelo da Tempestade. Era impossível criar um disfarce tão perfeito com magia. Transformação era um privilégio especial concedido apenas a dragões, e mesmo com esse poder, era impossível replicar e imitar outro indivíduo perfeitamente. Nesse caso, como os assassinos recriaram a aparência dos cavaleiros sem nenhuma imperfeição? Uma vez que eles verificaram as mortes dos verdadeiros Jerome e Holtz, a casa principal de Runkandel imediatamente despachou os mercenários do Rei Negro que estavam de prontidão no Reino Mitel e começaram a investigar as identidades dos impostores. No entanto, Jim não esperava que eles descobrissem nada. O mundo inteiro estava cheio de seguidores do clã Zippel. Culpar e executar todos seria impossível de alcançar, tanto prática quanto politicamente. Além disso, revelar a tentativa de assassinato de Jim e arranjar um mandado de busca em todo o mundo seria desfavorável para os Runkandels. Portanto, os Runkandels definitivamente farão como de costume. Eles encontrarão um grupo aleatório de seguidores de Zippel e os punirão para fazer deles um exemplo, transmitindo medo nos outros. No entanto, Jim já sabia quem era o mentor. Buvar Gaston. Tecnicamente falando, ele não era o cérebro, mas o culpado por trás dos disfarces excelentes. De acordo com o conhecimento de Jim, Buvar Gaston era a única pessoa neste mundo que poderia criar com sucesso uma transformação perfeita. Quando Jim completou 20 anos, a identidade de Buvar foi revelada ao mundo. O Império de Vermont despachou um grupo de forças especiais para rastrear o criminoso desconhecido por trás dos crimes de transformação, e finalmente o capturou após uma perseguição de 10 anos. Jim ainda se lembrava de como a notícia sobre o criminoso de transformação Buvar se espalhou pelo mundo inteiro em sua primeira vida. No futuro, as pessoas aprenderiam sobre Buvar. No entanto, Jim era a única pessoa que sabia sobre ele em sua vida atual. Seria muito útil ter suas transformações perfeitas. Se eu conquistar Buvar e usar suas habilidades. Mas Jim então balançou a cabeça. Ele é um lunático completo. Quando Buvar foi preso em Vermont, ele não parava de proclamar que era um artista e não um criminoso. Seria melhor se livrar dele em vez disso. Neste ponto, ele já levantou sua lâmina contra mim. Buvar foi uma existência que só criou o caos no mundo. Caos pelo caos. Essa foi a sua inspiração e estilo de arte. Agora que ele havia se lembrado de tudo de terrível sobre aquele lunático, Jim estava começando a ficar com dor de cabeça. Felizmente, Jim não precisava passar anos procurando por Buvar. Ele já sabia que Buvar estava fingindo ser um cidadão comum e se lembrou da localização da oficina fragmentada, que o artista administrava. Chegaremos em breve. Se houver alguma coisa que você precise, por favor, não hesite em dizer aos meus subordinados. Assim que uma das escoltas de Jim falou com ele, o sol da manhã começou a nascer. Jim fez uma refeição simples composta de sopa e ovos na pousada, antes de descansar em seu quarto. Apesar de ter treinado sua magia, artes espirituais e artes marciais no Castelo da Tempestade, andar sob uma forte nevasca por várias horas ainda era uma tarefa exaustiva para o corpo de uma criança. Miau. 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 2 de novembro de 1790.
15 horas. A forte nevasca durou até o meio-dia, mas desapareceu completamente logo depois, como se nunca tivesse existido. Agora, um certo gato preto estava miando. O gato estava do lado de fora da janela do terceiro andar de uma pousada. Lá dentro, podia ver um certo menino dormindo silenciosamente na cama. O adorável felino levantou a pata dianteira e começou a bater na janela. Não parecia nada diferente do seu gato alegre comum. MMM. Agora acordado, Jim sentou-se e esfregou os olhos. Tendo dormido por várias horas, seu corpo agora parecia leve como uma pena. Miau, miau. Percebendo a mudança, o gato agora coçava violentamente o vidro com as duas patas dianteiras, como se quisesse desesperadamente entrar. Puh! Vendo o comportamento do gato, uma risadinha curta escapou da boca do menino. Quem poderia imaginar que este gato ultra-adorável era na verdade o grande dragão negro Murakami? Droga, tão fofo. Devo provocá-lo um pouco? A diversão de Jim foi ativada. Ele fingiu ignorância e pegou o copo de água morna ao lado de sua cama. Quando de repente, Murakami começou a ficar impaciente e irritado. Jim percebeu que, se continuasse, logo seria um incômodo pacificar o gato zangado. Ele então parou sua provocação e abriu a janela. Eu entendo. Eu só estava brincando. Não precisa ficar tão bravo. Puh! Murakami instantaneamente se transformou em humano e plantou o rosto no chão. Bai! Um som pesado sacudiu a sala, e a babá, que estava de prontidão ao lado da porta, imediatamente entrou correndo. Jovem mestre! Clang! Assim que o humano desconhecido no chão entrou em sua visão, ela rapidamente tirou sua garra. Já estava coberto por uma camada de azul abissal, pronto para enfrentar o inimigo. Nós fodemos tudo. Deus por quê? Estava tudo acabado. Uma situação inesperada frustrou completamente seus planos e o colocou entre a espada e a parede. Antes que Jin e Murakami pudessem pronunciar qualquer palavra, Gilly disparou em direção ao homem deitado no chão e pressionou sua garra contra sua nuca. Quem te mandou? Fale antes que eu te rasgue e corte em 1000 pedaços. Ela erroneamente acreditava que Murakami era um assassino. Não havia uma única partícula de hesitação em sua mente. Enquanto ficava boquiaberto, Jin podia sentir algo escapar lentamente de sua boca. Provavelmente era sua alma e sua esperança para o futuro. Gigili. Por favor, fique para trás, jovem mestre. Ele é um assassino extremamente habilidoso. E pensar que ele entrou sorrateiramente em seu quarto sem um único traço de sua presença. Não era surpreendente que Gilly não tivesse percebido a presença de Murakami, apesar de ficar de guarda na frente da sala o tempo todo em que Jin estava dormindo. Porque momentos atrás, Murakami era apenas um pequeno gato. Em um instante, Jin apresentou dezenas de desculpas que ele poderia usar para lidar pacificamente com essa situação não planejada. Nenhuma delas era uma boa desculpa. É impossível. Não há como lidar com essa situação sem contar a verdade a ela. Suspirar. Jin respirou fundo antes de abrir a boca. Gilly, aquele homem não é o assassino. Retrai a sua garra. Os olhos da babá se arregalaram. Ela então se levantou rapidamente e deu alguns passos para trás. Murakami, que estava com o braço torcido para trás até alguns momentos atrás, agora estava tossindo e se contorcendo no chão. Jovem mestre, quem é? Depois de se desculpar adequadamente, cumprimente-o com respeito. Ele é o guardião do clã, Dragão Negro Murakami. Gilly não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Este homem patético de aparência miserável, que ainda estava grunhindo no chão, era o grande dragão negro Murakami. Este homem, que ainda estava agonizando devido àquela pequena torção do braço, era o guardião do clã. A razão pela qual Murakami estava com tanta dor não era devido à força esmagadora de Gilly, mas por causa dos efeitos colaterais de sua transformação. Mas não havia como Gilly saber disso. Na verdade, nem mesmo Jin foi informado sobre esses efeitos colaterais. Depois de observar a expressão de Jin, Gilly obedientemente seguiu sua ordem. Como um membro humilde do clã Roncandel, mostrei grande desrespeito ao guardião do clã. Por favor, tenha misericórdia de mim. Weg.
Murakami se virou e olhou fixamente para Gilly. Eu te perdoo, minha torta de morango. Torta de morango. Assim que ela ouviu essas palavras, Gilly finalmente percebeu a verdade. A razão pela qual Jim estava sempre desejando tortas de morango. A razão pela qual ele sempre descia pela toca no quintal do Castelo da Tempestade. E porque ele sempre levava aquelas tortas com ele. Ela não tinha provas definitivas, mas sua intuição já havia chegado a uma conclusão. Vosh! Uma rajada de vento frio soprou da janela. No ar silencioso do inverno, os três indivíduos apenas trocaram olhares e olhares estranhos. Gilly. Sim. Jovem West. Eu vou te contar toda a verdade. Então você poderia fechar a porta. Assim que o feito foi feito, Jim começou a recontar e explicar seus últimos anos no Castelo da Tempestade. Embora ele não tenha mencionado sua regressão, ele contou a ela sobre sua transcrição dos tomos secretos e sobre seu status como contratado de soldeirete. Surpreendentemente, Gilly ficou calma e composta durante a história de Jim. Ela, no entanto, acenou intensamente com a cabeça durante todo o tempo. Então agora, você também é cúmplice. Não posso deixar o clã saber sobre o despertar de Murakami, nem sobre minha conexão com ele ainda. Eu estarei sob seus cuidados de agora em diante. Torta de morango. Foi nesse momento que se formou o grupo informal de 3 Roncandels, composto por uma babá, uma criança e um dragão.